Fabíola, esse crescimento já vem acontecendo, ele vem acontecendo desde o começo do ano, mas especialmente depois da pandemia. Tem um gráfico até na matéria que deixa isso claro, como vem crescendo ao longo do tempo, então é uma escalada, e janeiro para cá deu meio que uma explosão, um número maior, né? Se comparar do trimestre último de 2022 com agora o primeiro de 2023, esse número falta 22%, são meses colados, não há bem uma sazonalidade que justifique, por exemplo, isso. E o mais interessante da matéria, que começou com a ideia até de falar de questão de por que estava aumentando, que eu recebi essa informação que fui apurar, é que tanto até a ONU, né, a ONU tem uma agência para refugiados, a agência da ONU, a ACNUR, ela cita também, assim como os relatos das pessoas de lá, que cada vez estão chegando mais pessoas doentes, mulheres em situação de violência, questão de pessoas, crianças, adultos e pessoas com mais vulnerabilidade, idosos, que diga, não adultos, que teoricamente são aquelas pessoas que deixam o país por último, né? Elas esperam, elas têm dificuldade maior para migrar e elas esperam mais tempo em regra para tentar saber se o país vai melhorar o que não tem acontecido. Então, elas são as pessoas que estão chegando, digamos, por último, e tentam agora fazer a migração, não é para chegar por Pacaraima, que é a única via por terra que existe entre os dois países, e esse número vem crescendo muito, principalmente o que chama a atenção de crianças desacompanhadas, ou seja, há crianças que estão chegando sem pais, chegando em grupos, tentando buscar aqui, basicamente, o Brasil por conta de comida. Os números oficiais da Casa Civil, né, da Operação Acolhida, mostram isso com clareza, apesar do relatório não especificar, por exemplo, idade, condição de saúde ou sexo. Isso é mais no relatório final anual que eles trazem esses dados, ou relatórios específicos. Mas a agência da ONU, o Padre Jesus, que é um cara muito bacana que toma conta lá, inclusive, ele vai inaugurar um abrigo para idosos, uma central para atender idosos, já tem crianças sendo atendidas pela Igreja Católica, ele faz um trabalho muito bacana, e ele fala que está percebendo exatamente isso. Há um número muito maior de pessoas vulneráveis chegando, o número é tão grande que a Assembleia, a Câmara do município realizou há 2 semanas uma audiência pública, porque chega também, né, chegam nesse meio pessoas com má intenção, né, que estão roubando, que causam problemas na cidade, já teve muitos homicídios por conta disso. Então, há um problema social também para quem mora em Pacaraima. Uma cidade com 20 mil pessoas que no ano passado, por exemplo, viu um fluxo de 160 mil pessoas passando da Venezuela para a cidade. Ou seja, é claro que nem todos ficam. A boa parte deles vai para Boa Vista e depois passa por um processo que o governo federal coordena de interiorização. As cidades do Brasil recebem recursos, se tiverem interesse, e elas vão alojando e tentando qualificar essas pessoas para algum emprego, colocar elas em alguma função, tentar dar vida a esses refugiados que buscam uma nova vida no Brasil. Então, essa situação, como o número atual é muito grande, a demanda se torna maior que a capacidade dos abrigos, então as ruas ficam tomadas e, segundo o Padre Jesus que falou aí na matéria, hoje há mais crianças venezuelanas pela cidade do que as próprias crianças brasileiras, e a maioria vive nas ruas, situação de Esse, penúria completa, apenas com roupa de corpo. a reportagem é muito interessante, os dados que você traz, né, os gráficos, inclusive, Madeiro, e essa aspas do padre, que ele fala: a situação está piorando, nós, instituições, só minimizamos, não resolvemos, a solução está em Caracas e vimos um dos principais responsáveis por isso. Será aplaudido, foi o que ele disse, o Nicolás Maduro. É um contraste acolhermos as vítimas e apoiarmos quem é culpado por essa situação. Como é que você vê, Thales? Até quando a gente vê aqui o gráfico, mostra o gráfico, por favor, David. Quando a gente vê aqui nos 3 primeiros meses do ano esse aumento da quantidade de venezuelanos que vêm buscar ajuda, na verdade, que eles estão tentando é sobreviver, né? Eles estão fugindo de uma situação muito difícil na Venezuela, como está descrevendo o Madeiro. Como é que você vê a atuação, Thales, do governo brasileiro em relação a isso? Como explicar esse aumento de 64% da entrada de venezuelanos nessa situação crítica, né? Não é que estão abrindo a porta e tá, não, numa situação crítica, as pessoas na rua precisando de ajuda. Tem vários fatores aí. Os bolsonaristas defendem que simplesmente fechasse a fronteira e não deixasse entrar para não criar problema em Pacaraima.
É, uma situação um pouco, um ato meio desumano com a situação que está lá na Venezuela, está, quer dizer, então tem uma responsabilidade nossa em estar abrindo as portas e recebendo, mas não se pode fazer diferente, não se pode deixar de receber. Tem uma responsabilidade da ditadura venezuelana, que é provavelmente a maior responsabilidade, ser a ditadura que é e está do jeito que está, mas tem uma responsabilidade também do boicote à Venezuela, que está deixando o país, que levou o país a essa situação também. Hoje, a Venezuela produz praticamente só produz petróleo e tem muita dificuldade em vender esse petróleo porque os Estados Unidos não deixou. Então a crise lá piorou terrivelmente. Quer dizer, essas pessoas que estão nessa situação, elas são as vítimas de uma situação de poder, de geopolítica e de poder também na Venezuela, que é trágica. É uma luta entre poderosos e quem sofre são essas crianças. Outra coisa que também me fez lembrar, essa matéria, excelente matéria do Madeira, outra coisa que me fez lembrar foi o acidente lá na Colômbia, na Amazônia colombiana. A mãe, ela estaria viva quando caiu o avião e ela teria dito aos filhos para saírem em busca de salvação, porque ali iam morrer. Quer dizer, isso é ela ferida de morte. E essas crianças que estão vindo para cá, provavelmente os pais estão dizendo, vai lá se salvar, porque aqui não tem mais salvação, né? É o que é mais provável que esteja ocorrendo, né? Ô Madeiro, você procurou as autoridades? Qual foi a resposta das autoridades em relação a essa situação? Eles falam que estão recebendo algum tipo de ajuda a mais do governo federal ou não? Qual foi? O que você ouviu? Na verdade, esse acolhimento ele é muito bem feito pelo governo brasileiro. Todos foram colocados lá. Né? Ao longo dos anos, 2017 que começou isso, o Exército montou lá uma grande estrutura. Só que há dois pontos. Essa estrutura ela é cara, não é? Porque você requer você receber muitas pessoas, da médicos, da comida, da roupa, da assistência. Crianças precisam ser matriculadas em escolas. Há todo um processo. A questão é que, pelo que eu entendi, também o governo brasileiro procurou o Ministério da Justiça, ele não me respondeu. Estou indicado pela Casa Civil a falar sobre questões mais aprofundadas a respeito dessa entrada de venezuelanos. A Secretaria de Segurança também do Estado de Roraima foi cobrada por conta dos assaltos e dos problemas causados por um grupo menor, vamos dizer isso, minoritário de venezuelanos que vem para cá cometer crimes, mas ela também não se pronunciou. Mas há uma redução, pelo que eu entendi, dos financiamentos internacionais de apoio. Então há uma dificuldade natural e você só pode tirar um venezuelano dali se houver um processo de interiorização. A cidade do Brasil aceita essa pessoa. Não é? É importante dizer que isso chega ao Brasil é uma parte menor de quem está fugindo da Venezuela. Né? A maioria vai para a Colômbia, que tem mais fronteiras com o país. Mas no Brasil há um processo de interiorização, mas que a própria dinâmica de fluxo de cidades receberem pela quantidade, são mais de 500 pessoas que chegam por dia. Olha quanta gente, né? Pessoas que passam por triagem, tem que passar por consultas, passam por atendimento, tem que receber alojamento, comida. A quantidade é tão grande que a estrutura lá, que não é só do governo, mas tem ONGs, igrejas que montam também acampamentos, fazem todo tipo de abrigo para tentar ajudar, eles não estão dando conta. É uma situação muito ampla e muito constante. Uma coisa é receber 500 hoje, abrigá-los, e beleza, mas assim, está chegando 500, amanhã é mais 500, esse fluxo está crescendo. Então, a situação é que as autoridades, dentro do possível, todos elogiam o Exército Brasileiro, é bom que a gente diga isso, que é quem comanda, mas que pediu para procurar a Casa Civil, que pediu para procurar o Ministério da Justiça. Mas, assim, o Exército tem feito um bom trabalho, há um acolhimento, há envio de médicos, de mantimentos, ninguém reclama de falta de comida, só que chega um momento, eu acho que muito tempo em abrigos, eles mesmos saem às ruas, tentam pedir, né? Alguns tentam cursos, é uma situação delicada. E a cidade, os moradores de Pacaraima estão muito incomodados. O padre também fala isso, era uma cidade extremamente pacata, e de repente passou a viver em função da, da migração.
Uma vereadora que foi lá, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos aqui de Maceió, ela fez um relato impressionante. Ela disse que a cidade de hoje é uma cidade militarizada, uma cidade que hoje vive em função dos imigrantes. Ela mudou até a língua. A língua já é uma mistura de português com espanhol, devido a tantos anos com gente lá passando e falando também em espanhol, misturou as línguas. Ficou uma cidade meio que misturada entre Brasil e Venezuela, porque tem mais venezuelanos morando lá do que os próprios moradores roraimenses. Então, a questão que a gente debate, e é importante que tenha, é que o Brasil ajuda, mas o Brasil também precisa se responsabilizar, a visão que eles têm lá, em tentar achar nesse período, que não foi feito no governo passado, um rompimento de relações, como esse agora parece estar mais disposto a elogiar o governo, tentar defender o governo venezuelano, do que tentar mediar uma situação como um país líder da América do Sul. Essa cobrança há, porque a briga se torna ideológica, Thales falou isso, poderosos brigam, né? Os poderosos se defendem em ideologia e acaba tendo esse número grande de pessoas que sofrem, que passam fome. Quem passa para o Brasil, é bom que a gente diga isso, passa com fome. É um relato quase unânime, todos que chegam lá chegam já sem comida, roupas do corpo, alguma sacola com alguma roupa e nada mais. É.